Bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar aqui a nossa reunião. Essa reunião está sendo realizada, ela é referente à Comissão Especial de Inquérito no âmbito da Câmara Municipal de Guarulhos. Foi instituída pela Portaria 26633/2025, com sua publicação no Diário Oficial do Município no dia 21 de março de 2025. O objetivo aqui é investigar os atrasos na entrega das obras do projeto denominado Viva Baquirivu, a ausência de adoção de medidas mitigadoras que evitassem os prejuízos causados à população residente próxima ao curso do rio, esclarecimento sobre o destino dado aos recursos objeto do empréstimo e outras explicações correlatas. Registrar a presença aqui dos vereadores, membros titulares da comissão, vereador Lauri Rocha, que é o relator, vereador Gilvan Passos, vereador Danilo Gomes, vereador Geleia Protetor, vereador Carlos Veloso, vereador Joseval Queiroz, vereador Guto Tavares, vereador Geraldo Celestino, vereador Lamé, vereador Biriba. Todos já assinaram a lista de presença e estão aqui participando da reunião. Também registrar na ata a presença do vereador Luiz da Sede e vereador Alemão do Transporte, presentes aqui, e vereador Rafael Acosta, também presente. Se eu esqueci, se chegou algum colega, depois, no decorrer da reunião, nós vamos justificar. Foi encaminhado a esta comissão os documentos solicitados através de ofício, por determinação dessa comissão. O ofício foi confeccionado e esses documentos foram encaminhados pela Prefeitura. Em alguns itens, nós solicitamos 6 conjuntos de informações sobre a obra do Rio Baquirivu. Em especial, a parte que já foi analisada, temos ainda no item C, que é o relatório sintetizado de todas as medições, pagamentos efetuados e pagamentos pendentes, com cópias digitalizadas das respectivas notas fiscais. Em relação a esse item especificamente, os documentos que nos chegaram são documentos inconsistentes para uma análise dessa comissão, então nós vamos pedir mais informações. Só para relatar, eu tenho aqui uma planilha que foi encaminhado junto com esses documentos, onde nós temos diversos gastos que foram realizados, valores que foram pagos, constando esses valores em dólares, sem ter nenhuma planilha de atualização para saber qual era a cotação do momento do pagamento e o valor que foi pago, uma vez que o dólar ele é flutuante, a sua cotação. E itens genéricos como valor total de $2.426.546,34, e na mesma planilha coloca valor total a justificar. Então, se ele precisa ser justificado, ele precisa vir para essa casa já com a justificativa. Não tem sentido encaminhar para essa comissão dessa maneira como foi encaminhado. O que mais que eu queria falar? Bom, enfim, o restante dos documentos tem uma análise prévia. Eu gostaria de passar para o relator fez um estudo, né, bem inicial, e eu gostaria de passar para o relator vereador Lauri Rocha, que vai falar dos contratos e de quem foi contratado, com o detalhamento de valores e tipo de serviço que deveria ou foi realizado. Com a palavra, vereador Lauri. Bom dia a todos aqui presentes, vereadores. Eu vou passar um resuminho aqui para vocês, mais ou menos, das empresas que foram contratadas para fazer o serviço total daquela obra do Baquirivu. E algumas empresas são repetidas e os maiores contratos foram divididos em Baquirivu 1, Baquirivu 2 e Baquirivu 3. O resto são empresas de apoio de engenharia, de fiscalização. Eu vou passar o nome a todos.
Aliás, eu já peço, presidente, eu fiz 2 cópias. Eu vou passar aqui para os vereadores, quem quiser abrir. Aqui são os contratos, aqui são cópias, quiser ir abrir olhando. E eu vou ler aqui todos e os números dos respectivos contratos. Bom, inicialmente temos um contrato de serviço número 037101. A contratada é o senhor Leitão, auditor. O objeto é auditoria externa do programa de macrodrenagem e controle de cheias da bacia do Rio Baquirivu. Essa empresa, o valor estimado do contrato dela é em R$ 570 mil para fazer auditoria. O lote Baquirivu 1 é o o contrato de prestação 013701, e as empresas, né, que ganharam esse Baquirivu 1 são constituídas pela construtora Augusto Veloso e o Veloso. Eu tenho aqui, inclusive, o nome do responsável, que é o senhor Ricardo Machado Ferreira Veloso. E tem a Interpa Engenharia, responsável Cláudia de Carvalho. E tem a Cial Construções Civis Limitada. O objeto desse Baquirivu 1 é execução de serviço de canalização do rio entre as estacas 285 a 413. Nós vamos estar aqui bem loco, porque nós não temos a exata local onde é. E o valor desse contrato é de aproximadamente R$ 95 milhões. Nós temos o contrato de prestação 040-101, que a contratada foi a ECR Engenharia Limitada. O objeto dela é consultoria para supervisão técnica ambiental e social das obras. O valor estimado dela é de R$ 21 milhões. Aí nós temos o contrato 055-201, onde foi contratada a Teto Construtor S.A., sendo que o objeto dela é a execução de obras para a construção de uma ponte sobre o córrego Guaraçaú. O valor estimado, R$ 2.400.000. Aí nós temos aqui o contrato 035301, aonde foi contratada a Singular Engenharia, Assessoria e Consultoria. O objeto é a consultoria para apoio operacional à unidade de gerenciamento de programa de macrodrenagem. O valor estimado é de R$ 4 milhões. O contrato de serviço 020-101, a contratada é o consórcio Baquirivu, constituído pelas empresas Era Técnica Limitada, a Rodoservice Limitada. O objeto deles é da execução de obras de requalificação do corredor de ônibus, que tem ali na Natália Zarif. O valor estimado é de R$ 46 milhões. Tem o contrato de execução também, número 013901. A contratada, aqui é o contrato Baquirivu 2. Lembra que eu passei o 1, aqui é o 2. Os contratados para fazer essa etapa são a Reinaldo Kawaoka Miyake. O objeto dela é execução de obras de requalificação. Vou repetir. Mas fui bem, hein? Foi. Quase foi um japonês. Vamos voltar aqui, que eu já me perdi agora. Já tumultuou, já. Você vai entender. Você vai entender mais tarde, Danilo. Espera um minuto aí, que está escrito aí o nome da empresa. E a Rodoserve, execução da qualificação do ônibus lá que eu te passei. E agora nós temos o 013901, que é o Baquirivu 3. O nome das empresas são Consórcio Rio Baquirivu,
DP Barros Pavimentação, EBS Construção Civil e a Etama. O valor desta obra acho que é o maior, 140 milhões de reais aproximadamente, é o Baquirivu 3, execução de serviço de canalização das estacas, de 710 a... Aqui está 1.004, mas eu acho que deve ter 104, mais 19,14 metros, está separadamente aqui. Deve ser Parque Linear Contínuo em Infraestrutura Urbana. É o parque que eles estão fazendo, é importante. E temos, por último, o Baquirivu 2. Eu li o 1 e o 3, o contrato é o 013-801, é novamente pela construtora Etama, bem como pela DP Barros novamente. Vocês notam que as empresas, nos casos dos consórcios, elas às vezes se repetem. Tem empresas que ganham 1 ou 2 ou 3 lotes, não posso... Só as empresas aqui de auditoria e da construção da ponte e da construção do corredor é que são diferentes. E temos também aqui a DP Barros e tem a FBF Construção Civil. Essa parte também é de 137 milhões de reais, ou seja, nós temos 3 etapas grandes, que é do Baquirivu, em torno de 130 e poucos milhões, um contrato de 40, e depois temos contrato de auditoria de 570 mil, nós estamos falando de valores 21 milhões, que é uma outra empresa de engenharia para dar consultoria técnica. Nós estamos falando aqui de algumas empresas, eu não sei especificar o total, quantas são, mas eu sei que nas obras de Baquirivu 1, 2 e 3, elas se repetem. E é isso, presidente. Agora nós temos ao seu comando que fazer as solicitações das presenças deles. Passo a palavra ao senhor novamente. Obrigado, vereador Lauri, pelo relato aqui. Esses documentos que nós passamos já está disponível para todos os vereadores que quiserem já ir estudando. O vereador Lauri trouxe fisicamente aqui 2 cópias, então essas cópias ficarão à disposição para consulta, para aqueles que quiserem também podem acessar, porque elas estão devidamente digitalizadas, foram encaminhadas assim. O vereador relator, ele trouxe aqui um detalhamento sobre as empresas, como ele mesmo disse. Às vezes tem empresa que estão em lotes diferentes, vai ficar à disposição também esse estudo prévio detalhado que o vereador Lauri fez com a equipe dele. E eu vejo aqui que nós temos, como eu tinha já comentado, e a gente até aprovou na primeira reunião, nós temos 2 ex-secretários para que compareçam aqui. Secretário Francisco Carone, que foi secretário de Obras e é quem acompanhou como responsável este contrato. Temos o secretário de Governo, que supervisionava essas obras, Edmilson Americano, e temos agora essas empresas, para que a gente consiga ouvi-los, para saber, com os documentos em mãos, ouvi-los. Podemos optar por ouvir, nós não vamos conseguir ouvir todo mundo no mesmo dia, então nós vamos ter que marcar reuniões semanais para que ouvir, até para que a gente tenha uma qualidade, até sugiro que não seja mais de um. Acho que a gente tem que ouvir com calma, com paciência, entender o que está acontecendo, para podermos ter um resultado melhor de análise dessa comissão. E também nós temos ainda a necessidade de uma visita no local, de uma ida da comissão no local para verificar. Óbvio, a gente recebe muito vídeo, muita imagem, moradores encaminham para a comissão, mas eu acho que a comissão deveria ir em determinado momento, que a maioria aqui definir, para que a gente vá até lá. Então, antes de darmos encaminhamento, o vereador Geraldo Celestino pediu a palavra. Com a palavra, vereador Geraldo. Senhor presidente, nós estamos aí já com os contratos do consórcio que iniciou as obras do Baquirivu, e seria importante também a comissão, não sei se o relator se ateve a essa questão,
geralmente as empresas terceirizam vários serviços. E o serviço de terraplanagem, de movimentação de terra, foi terceirizado. Então, seria importante a gente localizar esse contrato, vou depois verificar o processo também, ou fazer uma solicitação por escrito, qual empresa que efetuou a movimentação de terra, que é muito importante, que é o início da obra. Era isso, senhor presidente. Só lembrando que na reunião passada foi aprovado por essa comissão que a Prefeitura nos enviasse os contratos daqueles que são contratos diretos e os contratos de quem são terceirizadas, que é isso que lembra aqui o vereador, porque pode ser que a gente traga a empresa aqui e a gente perca tempo que a empresa diga, olha, não fui eu que fiz. Na verdade, a informação está com uma terceirizada ou com uma quarteirizada. Então, eu pediria ao vereador Geraldo, se Vossa Excelência pudesse, através da sua equipe, verificar a informação que eu tenho. Eu não vi nos documentos que entregaram informações sobre as terceirizadas, apenas sobre os contratos diretos. E se verificarmos que não veio, nós vamos cobrar de novo a Prefeitura que envie, uma vez que a prestação de serviço é feita e deve constar no processo que tipo de serviço foi feito. Pela ordem, vereador Geraldo. Senhor presidente, a comissão já poderia, já temos os contratos na mão, temos o endereço de cada empresa aqui, já solicitar às empresas que forneçam o contrato do serviço terceirizado por essas empresas do consórcio. Poderíamos já comunicar a eles por escrito, solicitar isso aí. Se houve terceirização de serviços, que forneçam cópia dos contratos. Vereador, diretamente para as empresas do consórcio. Tá, vereador, eu concordo com o encaminhamento de Vossa Excelência, eu só pediria que a gente deixasse aqui, aguardasse um momento, porque se nós aprovarmos a convocação, no teor do ato convocatório vai este pedido já. Então, faria a convocação, se a comissão, obviamente, optar, né? Vai a convocatória e junto da própria convocatória que eles já indiquem previamente sobre terceirizações. Pela ordem, presidente. Tem a palavra, vereador Lamé. Como já estamos já falando das terceirizadas e da movimentação de terra, conforme o vereador Geraldo Celestino adiantou, eu gostaria também que a comissão, desde agora, já solicitasse as licenças ambientais, evidentemente, e também o destino da terra, né? Os possíveis aterros, destino, e as devidas autorizações. Então, já para encurtar tempo, para acelerar os trâmites, então, que isso conste para que esses documentos das movimentações de terra e o destino onde foram depositados os detritos que foram retirados ali do Baquerivu, que sejam também nos encaminhados com seus devidos licenciamentos. Vereador, respondendo ao vereador Lamé, o item F do nosso pedido à Prefeitura solicitou relatório sintetizado referente aos resíduos retirados do rio Baquerivu, contendo o tipo de resíduo, a quantidade retirada, local de destino dos resíduos sólidos da obra, informar o aterro que recebeu esse material e as pessoas jurídicas responsáveis pela retirada e o transporte dos resíduos. O técnico está vendo aqui só para ver se tem mais alguma informação. Estou sendo informado aqui que nós temos pelo menos 3 relatórios que tratam dessa solicitação do vereador Lamé. Vejo aqui que tem o mês, o volume por classificação, mas não está detalhado. Desculpem. O volume por classificação, mas não está detalhado. E temos o volume total. E a destinação, por exemplo, temos aqui, desse relatório que está aqui na tela, por exemplo, destinação, terra, forte, inertes. Temos um outro aqui, destinação, Itaquareia ambiental. Por exemplo, vamos pegar um aqui, 10 mil metros cúbicos, 60 mil metros cúbicos, 22 mil, 15 mil... 29 mil, enfim, tem um detalhamento.
Vereador, eu peço que dê uma olhada. Se tiver algum complemento a essa informação, a gente complementa o pedido. Tem a palavra. Presidente, se puder encaminhar especificamente isso para o meu gabinete. Peço para que a assessoria técnica dessa comissão encaminhe esse relatório para... Pode ser para o e-mail do gabinete, vereador? Sim, para não ter que pode, imprimir papel? claro. Por cópia digital. Defiro o pedido de Vossa Excelência e peço que a equipe técnica providencie. Obrigado, presidente. Vereador Guto Tavares. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os presentes, colegas vereadores. A população que acompanha, bom dia. Estou acostumado com a sessão, né? Presidente, essa comissão, a presidência dessa comissão, a relatoria, sabe informar se as obras elas estão tendo continuidade ali às margens do rio Baquirivu? Fomos comunicados, e inclusive com envio de imagens, comunicados extraoficialmente, mas também com envio de imagens de populares que temos caminhões movimentando, fazendo movimentações lá. Então, a obra foi retomada. Acho que vale a pena a gente, pela comissão, verificar oficialmente se de fato está acontecendo e se isso de alguma forma não prejudica o andamento dessa comissão, considerando que a gente está aqui analisando a condução lá dos trabalhos, né, a execução. Acho que vale a pena a gente levantar aqui em que pé que está isso. Perfeito. Vamos buscar essa informação oficialmente, mas lembrando que essa comissão só tem os seus efeitos práticos ao final com a aprovação do relatório em plenário. Então, essa comissão, neste momento, ela não tem o poder de indicar ou de determinar a paralisação ou continuidade de obras. Ao final, o relatório ele pode trazer indicativos, e esse relatório é feito pelo relator, aprovado pela comissão, submetido ao plenário, e após a aprovação no plenário, ele pode conter esse tipo de questão sobre continuidade ou não. Obrigado, presidente. Eu gostaria de perguntar, mais algum vereador gostaria de utilizar a palavra? Vereador Alemão do Transporte, por favor, não precisa trazer a camiseta. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Eu só gostaria de Josivão, tem a comunicar palavra. aos vereadores aí que seria bom a gente fazer uma visita nas obras antes de convocar alguma empresa. Perfeito, vou deixar anotado aqui ao final no encaminhamento, considero a solicitação de Vossa Excelência. Vereador Alemão do Transporte. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, imprensa, assessoria. Presidente, eu gostaria de saber se a gente consegue, através da comissão, identificar hoje qual o percentual de execução da obra, né? Eu vi que o relator aí leu atentamente aí as empresas contratadas, e eu gostaria de saber se a gente sabe aí do que já foi feito, qual o percentual e quanto que já foi destinado, né, dos valores dos contratos, quanto já foi pago e quanto que ainda tem ainda em caixa para poder a gente concluir a execução da obra, se o que tem em caixa será suficiente para concluir todo o projeto. Obrigado, presidente. Obrigado. Defiro o pedido de Vossa Excelência, já peço para que a assessoria técnica faça o questionamento à prefeitura, através de ofício, nos termos que o vereador Alemão do Transporte colocou. Percentual da obra, tipo de serviço que foi feito, valor pago correspondente a esse percentual, o que falta concluir da obra e qual o valor destinado para essa conclusão. Incluo uma solicitação se algum valor referente a esse recurso do empréstimo, ele foi utilizado para algum tipo de outra obra fora do escopo do que foi considerado na assinatura do empréstimo. Por que eu estou dizendo, e peço para incluir essa pergunta também, por que eu estou dizendo? Nos chegam informações de que o recurso, uma parte deles foi utilizado para outros serviços, para outras obras que fogem totalmente do objeto aprovado por essa casa, até porque o empréstimo foi aprovado pelo Legislativo. Peço para incluir e oficiar a Prefeitura. Mais algum vereador?
Pode. Com a palavra, vereador Biriba. Pela ordem, presidente, a gente gostaria de saber a destinação correta desse material. Sabemos nós que o material ele polui o solo, não é qualquer lugar que você pode descartar. Então, se puder vir esse relatório, a gente agradece. Defiro o pedido de Vossa Excelência, peço também que seja oficiado à Prefeitura que o destino do material venha não só com o nome, porque às vezes a sede da empresa estará num local e a destinação em outro. Então, peço que a gente oficie para saber exatamente desses itens que nos foram encaminhados, qual aterro recebeu esse material. Presidente, Com a palavra. brevemente, aqui na última reunião dessa comissão, nós encaminhamos aqui uma vistoria presencial ao leito ali da obra e também algumas convocações que foram deliberadas e aprovadas. Já há um cronograma para que seja feita essa visita ao local ou ainda a presidência, a relatoria, enfim, a comissão está pensando nessas datas? Eu acho que a gente precisa definir uma vez, até porque o vereador Joseval apresentou aqui que a gente não faça ainda as convocatórias antes de ir ao local. Depois eu vou submeter aqui a consulta do pleno de todos da comissão para saber o que a gente encaminha. Então, já vamos encaminhar essa questão. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Eu vi aí a questão da proposta do Joseval. Primeiramente, não convocar antes de nós fazermos a vistoria. Como a convocação, você tem que dar um prazo um pouquinho mais longo para essa pessoa se apresentar aqui na comissão, então, nesse intervalo, nós poderíamos fazer essa vistoria. Porque, geralmente, às vezes, alguns convocados pedem para prorrogar, que não pode comparecer, e nós vamos retardar o trabalho da comissão. E essa comissão tem prazo. Então, eu acho que, imediato, a gente já aprova a convocação nesta sessão de hoje, da comissão, já aprova a convocação imediatamente do secretário de obras, que é o principal, foi o gerenciador deste contrato, e já marcamos aí a visita ao canteiro de obras. Perfeito. Pergunto ao vereador Joseval se há acordo em relação a esse adendo que o vereador Celestino fez. Sim, vereador, podemos fazer dessa maneira? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lamé. A questão da convocação do secretário é do atual ou do anterior? É o anterior. Anterior. Obrigado. Mas Vossa Excelência quer que convoque o atual? Eu acho que o atual pode nos ajudar, porque uma vez ele fez parte do governo anterior também. Ele pode ser uma peça esclarecedora de algumas dúvidas. Só esclarecendo, vereador Lamé, o atual secretário, ele fez parte do governo, mas ele não fez parte dessas obras, porque ele foi demitido ou pediu para sair antes. Sim. Então, na verdade, eu acho que ele tem pouco a contribuir, porque ele não gerenciou esse contrato. Que eu sei que ele é um engenheiro qualificado, que conhece a matéria e tem profunda, vamos dizer assim, esperteza no assunto. Então, se a comissão puder, a título de esclarecimento, se tiver dúvida, ele pode nos ajudar e muito. Vereador Lamé, para evitar qualquer questionamento futuro, como nós temos um objeto, é um objeto que tem um tempo de execução dessa obra, eu acho, para evitar, porque senão nós vamos convocar outros secretários aqui, eu acho que eles não têm muito pouco a dizer. Mesmo sendo um técnico qualificado, eu não posso chamar ele aqui como técnico qualificado, tem que chamar ele como secretário. E como secretário, ele não tem nenhum envolvimento com esse contrato. Então, ficaria estranho e não daria um critério para a comissão para as próximas convocatórias. Então, eu peço aos colegas que a gente centre em quem conheceu o contrato, quem executou, quem pagou, quem atestou as notas, efetivamente, do que trazer alguém aqui que vai dizer, olha, eu não participei, eu não tenho muito a contribuir, e fora os serviços técnicos dele não nos interessa para essa comissão pelas razões de legalidade que eu falei a Vossa Excelência. Não, perfeito, presidente. Era uma sugestão, porque vocês estavam falando em secretário, mas não definindo qual secretário. Nós falamos no começo, vereador. Foi agora definido que é o não, nós falamos. Anterior, tudo bem. E era uma sugestão minha para complementar a elucidação dos fatos.
Tá bom, obrigado, vereador Pela Lamé. ordem, Registrado. Pela ordem, vereador Geleia. Isso que o vereador Lamé acabou de levantar, se a obra está continuando, daí sim tem fundamento. Entendeu? Se o secretário atual iniciou a obra, aí tem Reiniciou a obra, aí tem fundamento, que daí o vereador Lamé, ele poderia vir aqui para explicar para a gente, convidar ele. Não poderia nem convocar, eu acho que ele não é necessidade de convocar. Convidar ele, né, só para ele responder a título de nos auxiliar melhor, porque ele autorizou o início da obra. Tá. Vereador Geleia, mais uma vez na mesma linha que eu me dirigi ao vereador Lamé. As comissões especiais, elas têm um objeto. Eu não posso começar a investigar um período e estender para um período posterior. Eu tenho que colocar no pedido. Esse pedido foi feito por esse vereador e o objeto aprovado, assinado por 11 vereadores e aprovado, o objeto é especificamente as obras que foram feitas e paralisadas. Então, até o momento da paralisação da obra. Quando que aconteceu essa paralisação? No ano de 2024. Então, eu peço, porque senão a gente pode ter nulidade de todos os atos da comissão se a gente estender. A mesma coisa, eu não posso utilizar essa comissão e perceber que, por exemplo, tem uma irregularidade sobre um ponto de ônibus que está lá próximo. Eu não posso, meu objeto não é esse. Eu não posso oficiar para o secretário de Trânsito e Transporte da época, nem o atual, vir aqui falar, até porque facilmente ele vai dizer, olha, eu não faço parte, eu sou... não tenho que estar nessa comissão. Então, eu peço aos vereadores que as convocatórias elas tenham a ver com o objeto. Então, vamos ao objeto de novo para deixar devidamente registrado. A comissão da portaria, sempre à abertura da reunião, eu falo, com a finalidade de investigar a motivação do atraso na entrega das obras, a ausência de medidas mitigadoras que evitassem os prejuízos causados à população residente próximo ao curso do Rio Baquirivu, esclarecimento sobre o destino dado aos recursos, objeto deste e de outras explicações. Então, tudo gira em torno da paralisação, por que parou, por que a empresa foi embora, as empresas alegavam que não estavam recebendo e abandonaram a obra. Então, por que exatamente isso aconteceu? Então, só eu peço para a gente manter o objeto para que a gente não tenha nenhum questionamento de legalidade da comissão. Foi pedido aqui, foi solicitado por um dos vereadores que a gente faça a convocatória dos responsáveis pelas empresas que estão atuando lá. Vereador Lauri trouxe aqui, pode haver repetição, viu, gente? Então, eu vou citar todos que ele trouxe, pode haver repetição. A empresa Era Técnica tem como responsável Era Técnica e Rodoservice, Era Técnica e Rodoservice Engenharia Limitada, responsável da contratada Reinaldo Cavaoca Miaki, que é o sócio administrador. Temos a empresa DP Barros, Pavimentação e Construção Limitada, responsável pela contratada, Pedro Eduardo de Barros. FBS, Construção Civil e Pavimentação S.A., responsável, Everson Cristiano de Oliveira, diretor, e Emanuel Fagner dos Santos Silva, diretor. Construtora Etama, responsável, Jorge Luiz Bonfim Leite, diretor. Empresa Etama, se repete, porque ele tem dois contratos, mas é o mesmo diretor, senhor Jorge Luiz Bonfim de Leite. Esse aqui é outro, né? Não, é o mesmo. Jorge? Etama? Etama. Jorge Luiz Bonfim Leite, eu já tinha lido, mas é porque são dois contratos. FBS, construtora, também já tinha dito, são dois, o Everton Cristiano de Oliveira e Emanuel Fagner dos Santos, mas é outro contrato. Empresa ECR Engenharia Limitada, senhor Roberto Soares de Novaes Filho, é o sócio administrador. Foi contratado para uma consultoria para supervisão técnica. Teto Construtor S.A., responsável, Michel Chedi Júnior, diretor.
construção de ponte sobre o rio Guaraçaú, altura do rio Baquirivu, montante do RGA 02. Contratada Singular Engenharia, Assessoria, Consultoria, Projetos e Serviços, na pessoa do senhor Luiz Felipe Viegas Pessoa. Foi contratado para consultoria para apoio operacional. Por fim, empresa contratada, Saleitão Auditores. Responsável, senhor Jefferson Batista de Oliveira. Contratada, consórcio Baquirivu Guaçu. Construtor Augusto Veloso. Responsável, senhor Ricardo Machado Ferreira Veloso, diretor-presidente. Interpa Limitada, senhora Cláudia de Carvalho Alves, sócia administradora. Cial Construções Civis Limitada. Responsável, senhor Armando Hiroshi Nonosse. Edian Novak Júnior. Eu acho que são esses. Relator, esqueci, está tudo o que o senhor apresentou. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Geleia. Só nos relatórios, quando o presidente ele citou algum nome de algumas empresas, eu vi que ficou faltando... Tem algumas empresas, não tem o nome completo, é isso? Não, está aqui sim. Você não falou Rodoserve? Falei. Rodoserve? Foi a primeira. Tem alguma dúvida sobre alguma, vereadora? Não, o presidente ele pegou, citou, você citou a Rodoserve? Citei. Quem é o responsável pela Rodoservice? O senhor não falou o nome. Falei sim. Falou? Vou repetir. Desculpa que eu não não tem problema, vereador, eu repito. Deixa eu só achar eles aqui, foi o primeiro. Vamos lá. Eles estão no... processo administrativo 39472/2022, consórcio Baquirivu, constituído pelas empresas Era Técnica Engenharia, Construções e Serviços Limitadas e empresa Rodoserve Engenharia Limitada. Responsável da contratada, Reinaldo Cavaoca Miaki, sócio administrador. Imagino que a confusão seja o seguinte: nós temos aqui no relatório indicações por empresa ou pelo consórcio. As duas empresas que eu citei há pouco, Era Técnica e Rodoservice Engenharia, e eles indicaram um responsável apenas. Então, esse senhor Reinaldo Cavaoca Miaki é o sócio administrador. Seria necessário, né, a gente convocar os dois, né, das duas empresas. O problema é que nós não temos o nome. Eles assinam o contrato com uma pessoa, porque eles são um consórcio. Mas a gente, pela junta, a gente consegue levantar, né, presidente? Porque senão uma vai falar que não teve depois... ciência de nada. Não, para fins de legalidade, vereador, o senhor Reinaldo, ele responde pelo consórcio Baquirivu. Consórcio que é a junção de duas ou mais empresas para determinado fim. Quem que responde pela ação é o consórcio e não é a empresa individualmente. Mas não tem problema, vereador. Eu acho que assiste, quanto mais pessoas quiserem vir falar, melhor ainda. Vamos fazer o levantamento para que a gente convoque individualmente as empresas. Além do responsável, também vá uma carta de convocatória também da empresa. Resolve dessa forma? Sim, é isso, presidente. Tá bom, obrigado, vereador. Vereador Geraldo Celestino pediu a palavra? Entendi. Achei que Vossa Excelência estava descansando aí. Antes de nós colocarmos em votação as convocatórias, eu consulto os vereadores, porque nós precisamos ter uma data fixa dessa reunião, o dia da semana fixo, para que aí a gente possa distribuir as convocatórias. Então, nós temos que saber que dia que a gente mantém para não ficar alterando. Eu sugiro que não seja nem na segunda e nem na quarta, por conta das sessões e por conta de que tem várias comissões que se reúnem aqui. Esse tipo de ação da comissão, de oitiva, ela é demorada. Então, ou seja, nós vamos, às vezes, ficar uma hora e meia com a mesma pessoa. Então, não dá para ser uma reunião junto com outras comissões, até porque diversos membros aqui participam de outras comissões permanentes. Então, eu pergunto aos colegas da casa, proponho que seja excluído segunda e quarta-feira, portanto, ficaríamos com terças, quintas e sextas. Que dia que a gente define para ser permanente a reunião e que horário? 8 horas da manhã. Eu sugiro terça-feira, presidente. Eu vou dar um outro encaminhamento, presidente, por favor. Com a palavra. Pela ordem, perdão. Às sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Eu dou esse encaminhamento.
Temos proposta sexta às 10 da manhã, vereador Lamé, terça em qualquer horário. Mais algum vereador tem proposta divergente? Terça. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Gilmar. Então tem sexta-feira e terça-feira, né, às 10 horas. Vamos pôr em votação, presidente, por gentileza? Vê aí. Eu acho que se a gente puder chegar num acordo... pode ser, vereador líder. Presidente, pela ordem, tem acordo. Retiro o encaminhamento sexta-feira e concordo que seja terça-feira. Pronto, aí. Nossa, você já retirou? Achei que ia ter briga. Pode ser quinta-feira? Geraldo é hábil. Geraldo é ligeiro. Então, ficaria que dia? Desculpa, eu perdi aqui. Terça-feira, que horas? Às 10. Terça-feira, às 10. 9 horas é melhor. Não. 9 horas. Gente, 9 ou 10? 9h30. Gente, 10 horas tem que ser 10 horas. Não pode ser 10h40. Hoje tivemos um atraso, né? Fiquei lá no ponto, esperando a... 10 horas, presidente. Pela ordem. Fala no microfone, por favor, vereador. Presidente, bom dia. Eu sugiro que seja em comum acordo dos demais que nós possamos fazer essa reunião às 9 horas da manhã. Porque aí todo mundo depois fica livre, depois cada um vai tocar a sua vida profissional. Eu acho que ficaria melhor às 9 horas. Se assim, os demais também concordarem. Gente, temos uma proposta terça-feira às 9 horas da manhã. Eu consulto os vereadores aqui que tem acordo, é por consenso? Por consenso, tudo bem? Então, considerado, a reunião dessa comissão será fixa às terças-feiras, às 9 da manhã. Peço à assessoria técnica da comissão que já mantenha reservado o espaço para os próximos 90 dias, que é o período que a gente tem para concluir os trabalhos. Terça-feira, às 9 horas. Vencido essa matéria, passo à seguinte questão. Temos uma convocatória do secretário Francisco Caroni, temos uma convocatória do secretário Edmilson Americano e temos a convocatória de todas essas empresas e esses responsáveis que eu li. Eu pergunto se existe uma ordem de prioridade, quem vem primeiro, quem vem depois. Diferente do projeto, do processo. Fala lá. Tribuna, por favor. Porque não adianta você falar aqui na minha orelha, né? Com a palavra, o vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, o secretário de obras era o Francisco Caroni. Gerente, conhece o projeto como ninguém. Ele que já iniciou aí a execução do projeto e do início da obra. Então, primeiramente, o Francisco. Perfeito. No meu entendimento. Tá, então, na próxima terça-feira, Francisco Caroni já fica... Eu só, antes de darmos sequência, queria registrar a presença, que se conseguir em ata, do vereador delegado Gustavo Mesquita, que está acompanhando também essa reunião da comissão. Vereador, como nós temos que fazer as outras... Vereador Celestino, temos que fazer... Não dá para a gente chegar terça-feira, eu preciso saber quem é que eu convoco para as outras terças. Eu preciso saber essa ordem porque a gente consegue determinar. Porque vai uma carta com aviso de recebimento, AR, para os endereços. Posteriormente, o secretário de governo, né? Edmilson Americano. Fica a proposta. Então, eu vou colocar em votação as duas primeiras terças, e depois eu faço um encaminhamento sobre o restante. Podemos fazer assim? Senhor presidente, já na terça, a gente já pode programar a convocação seguinte. Então, nesta reunião de hoje... A cada reunião avançamos duas. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Então, consulto aqui os membros, e aí eu preciso da votação nominal, se fica aprovado ou não a proposta. Consulto aqui se há concordância. Convocatória na próxima terça-feira, que é dia 22. Próxima terça-feira, dia 22 de abril, às 9 horas da manhã, fica determinada a convocação do ex-secretário Francisco Caroni.
Fica também aprovada a convocatória no dia 29 de abril, uma terça-feira, às 9 horas da manhã, do ex-secretário de governo Edmilson Americano. Consulta aos vereadores que se manifestem na tribuna ou nos microfones sobre a concordância das convocatórias ou não. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Guto Tavares vota sim pela convocatória dos dois secretários. Vereador Danilo Gomes, vota sim. Vereador Danilo Gomes vota sim pelas convocatórias. Vereador Celestino. Geraldo Celestino vota sim, presidente. Registrado voto sim, vereador Celestino. Vereador Biriba. Vereador Biriba vota sim. Vereador Biriba vota sim nas convocatórias. Pela ordem, vereador Lamé. Voto sim, presidente. Vereador Lamé vota sim pelas convocatórias. Pela ordem, vereador Lauri Rocha. Como o dia 22 é um dia após feriado, o vereador Geraldo Celestino estará aqui, eu voto sim. Bem lembrado, vereador. Ele estará, ele estará. Incluo aqui a votação, sim, do vereador Lauri pela convocatória. Vereador Gilvan Passos. Vereador Gilvan Passos vota sim, senhor presidente. Registre-se, voto sim, Gilvan Passos. Vereador Carlos Veloso. Vereador Carlos Veloso vota sim. Registre-se o voto, vereador Veloso. Vereador Josival, do PL. Josival Queiroz vota sim. Registrado, vereador, vota sim. Vereador Geleia Protetor. Sim, presidente. Vereador Geleia Protetor, vota sim. Esqueci de chamar alguém, membro da comissão? Não? Todos foram chamados? Então, fica aprovado convocatória para as próximas 2 terças-feiras, dia 22 e dia 29, 9 horas. Na primeira terça, ex-secretário Carone, e na segunda, ex-secretário Edmilson Americano. Antes de encerrar, estão à disposição os documentos enviados pela Prefeitura. Tem um pedido, uma ponderação de 2 vereadores, inclusive o vereador Josival Queiroz, sobre a questão da ida numa vistoria in loco da comissão às obras. Eu peço que essa matéria a gente defina a data após ouvir o secretário Carone, na própria terça-feira que vem. Pode ser assim, colegas? Então tá bom. Se não tiver mais nenhuma manifestação de vereadores, mais alguma manifestação? Os vereadores... Não? Tranquilo? Tranquilo? Não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada, encerro a presente reunião. Obrigado a todos.